Em nome de Jesus, segura na mão da pessoa que está do seu lado. Você que já disse algo da parte de Deus, né? Um elogio, agora profetiza na vida dessa pessoa. Diga para ela assim: você não vai sair daqui da mesma maneira. Deus tem uma palavra para você. Quero convidar aqui o mestre Jonathan da Jovem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita glória. Segura na mão do seu irmão. Isso. O Espírito Santo de Deus vai falar com você. Você crê nisso? O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, pedimos ou imaginamos. Feche os teus olhos. Senhor, toda palavra que for dita no altar, seja, Senhor Jesus, absorvida. Que os seus filhos recebam, Senhor, como servos, como homens e mulheres que estão dispostos a ouvir, praticar. Senhor, que caia por terra todo demônio, migrador que vem roubar a semente. Nós impedimos agora todo espírito imundo de arrancar dos teus filhos, Senhor, a Deus, e trazer confusão, e trazer contenda, e trazer, Senhor Jesus, engano. Que caia por terra em nome de Jesus. Enquanto o teu filho estiver aqui, Senhor, o Senhor visite o particular dele. Visita, Senhor Jesus, a necessidade do teu servo. Vai ao encontro, Senhor Jesus, de tudo que o teu filho tem buscado e clamado ao Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Shalom, meus irmãos. Eu tenho muito temor de estar nesse altar. E eu vou explicar para vocês o porquê. Até ontem, o Senhor não tinha me dito o que era para falar. Eu estava muito angustiado porque eu não estava entendendo por que o Senhor não estava falando, o que estava acontecendo. E eu quero ler com vocês, para vocês entenderem algumas coisas que eu quero conversar com vocês aqui. Êxodo, capítulo 11, versículo 4 ao 6. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele, até o primogênito da serva que está por detrás dele, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Todas as vezes que a terra recebe o impacto, o mundo espiritual recebe uma marca. É só vocês observarem. As maiores catástrofes do Brasil se repetem sempre na mesma data. As maiores guerras se repetem sempre na mesma data. Sempre que um evento muito importante e sério acontece, o mundo espiritual recebe uma marca. E neste dia aqui, para ferir a terra do Egito, o Senhor permitiu que todos os primogênitos das casas que não houvesse sangue no umbral das portas morressem. Fato é que isso gerou uma dívida e uma marca espiritual. E aí você vai entender o porquê que o Senhor requereu depois que todo o primogênito fosse resgatado. Amém? Até aqui?
Estou falando alguma coisa que vocês nunca ouviram? Não, né? Está na Bíblia. Por que o Senhor requereu que todo primogênito fosse resgatado? Porque no dia em que Êxodo se cumpriu, uma marca foi feita no mundo espiritual. E este evento de caça dos primogênitos acontece até hoje. Guarda o que eu vou falar para vocês. Guarda o que eu vou falar para vocês. Observem o que acontece entre março e abril. Procurem observar as mortes que acontecem. E vocês vão ver que a maioria das mortes que acontecem neste período é morte de primogênito. Se você não estiver acreditando, eu te desafio. Guarda no coração. Você que está aprendendo o calendário de Deus aqui na Efrata, você vai ver que em Pêssar, né, que acontece entre março e abril, você vai observar uma caçada muito grande aos primogênitos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa cidade é a cidade primogênita. Logo, ela é caçada todos os dias. E é por isso que Deus levantou homens de Deus para fazer o resgate dessa cidade nesse ano. Porque vocês sabem o potencial dessa cidade. Mas muitos aqui não entendem o porquê que uma cidade com tanto potencial vive da forma como vive. A palavra do Senhor diz que todo primogênito ele tem direito à porção dobrada. Essa terra é a única terra do Brasil que tem direito à porção dobrada. Vocês moram na terra que tem por direito porção dobrada. Mas nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E eu não ia fazer o que eu vou fazer, mas eu quero saber se aqui, dentro dessa casa, existe 27 pessoas que têm o hábito de orar, que têm vida no altar. Existem 27 pessoas aqui dentro que têm vida no altar, que têm o hábito de orar. Vem aqui na frente, por favor, porque nós vamos fazer uma coisa muito importante. Eu não vou te pedir oferta não, tá, meu irmão? Vem aqui, porque nós vamos fazer algo muito importante. Eu preciso de 27 pessoas. Só venha se você tem o hábito de orar. O pastor mais ora. Vamos lá. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá, eu preciso de mais pessoas que oram. 13, 14, 15, 16, 17. Eu preciso de mais 10 pessoas que oram. Eu não estou falando que são pessoas santas, não. Estou falando pessoas que oram. É só isso que eu preciso. Eu preciso de mais 10 pessoas que oram. Eu preciso de mais 6 pessoas que oram. Eu preciso de mais 6 pessoas que oram. Eu preciso de mais 6 pessoas que oram. Mais 3 pessoas que oram. 2, porque eu tenho pastor aqui. Eu preciso de mais 2 pessoas que oram. Eu não entendo o porquê nós somos chamados para ser guerreiros e na hora da guerra os soldados nos alistam. Eu tenho dificuldade de entender. 2 pessoas que oram, por favor. Fica com o bebê, por gentileza, quem não for vir para cá. Quem não estiver aqui na frente, por favor, se puder ficar com o bebê. Eu preciso de mais 2 pessoas que oram. Existe nessa casa 2 pessoas que oram? Uma pessoa que ora.
Amém. Bom, vocês precisam entender uma coisa muito importante. Eu vou chover no molhado para algumas pessoas entenderem. Essa cidade dita os ventos proféticos sobre a nação. Talvez vocês não entenderam ainda ou não aceitaram. Essa cidade dita os ventos proféticos sobre a nação. Hoje nós temos aqui 27 pessoas representando os 27 estados. Eu vou explicar o que vocês vão fazer. Nós vamos nos arrepender pelas prisões mentais que têm assolado a Igreja do Brasil. São 26 estados, mais um Distrito Federal. Por que precisa ser aqui? Porque essa cidade dita os ventos proféticos sobre a nação. E o que nós vamos fazer se chama oração de arrependimento por identificação. Isso é uma arma de guerra violenta. Você que tem problemas em casa, com marido, com filho, com esposa, seja lá com o que for. Existe uma arma de guerra chamada oração por identificação. O marido não está conseguindo. Você vai dizer, Deus, eu me apresento como fulano de tal. Você vai dizer o nome dele completo. E você vai dizer, eu me apresento como sendo ele. Isso é oração criativa. Dentro da batalha espiritual, isso é uma das armas que nós usamos. E vocês vão se arrepender pela manifestação do espírito da Grécia, que tem atrofiado o profético sobre a nação. Você não vai ver com seus olhos, talvez, porque se tiver profeta na casa, pode ser que alguns profetas vejam. E vocês podem não ver e não entender, mas você pode ter certeza que no momento em que nós fizemos essa chamada, exércitos de demônios também se posicionaram entrincheirados para a guerra. Entenda o que você vai fazer, porque batalha é coisa séria. Nós vamos começar a nos arrepender pelo roubo do profético sobre a nação. Essa cidade, essa igreja, ela é responsável por gerar a promessa de avivamento sobre o Brasil. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Então primeiro eu quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, nós chamamos a presença de anjos guerreiros nesse lugar. Anjos específicos que guerreiam contra os principados da Grécia. Deus, em nome de Jesus, aqui está o seu povo. Nós pedimos armas e armaduras específicas para essa guerra. Deus, em nome de Jesus, nós proibimos todo tipo de retaliação. Os seus filhos estão aqui, mas eles deixaram pessoas amadas em casa. Nós proibimos todo tipo de represária contra eles, contra os filhos, contra os animais, contra as plantas e contra os bens. Nós levantamos em nome de Jesus muros de fogo e botamos sobre ele uma capa de proteção, para que eles não sejam rastreados e para que eles não sejam farejados. E agora vocês já foram armados. E agora vocês vão se arrepender. O estado que vier no seu coração, se arrependa pelas igrejas desse estado. Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, chamada para a guerra, nós nos posicionamos nessa trincheira e nos arrependemos por identificação pelos estados do Brasil. Deus, perdoe os nossos irmãos que sobem no altar e ensinam heresia, que sobem no altar e roubam o profético, que sobem no altar e calam o profético, que matam os profetas, que manipulam a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, vestida de pano de saco, se arrependendo. Pai, nos perdoa. Sim, Deus, merecemos a sentença, merecemos
neste momento em que o tribunal está aberto e que nós temos um acusador na nossa alma, apontando os pecados da sua igreja, nós requeremos o sangue de Jesus, que foi morto e dilacerado naquele madeiro, para que nenhuma imputação de dívida fosse lançada sobre nós. Perdoa a igreja do Brasil, perdoa a igreja do Brasil, restaura o sacerdócio no Brasil, restaura o sacerdócio nas casas, restaura o profético nas casas, troca quem precisa ser trocado, derruba quem precisa ser derrubado, abala o que precisa ser abalado, mas desça com poder na tua igreja. Nós clamamos pelo avivamento prometido. Existe uma promessa de que o Brasil vai exportar o avivamento para as nações. E nós estamos aqui, Deus, onde tudo começou, na cidade primogênita. Tu tem algo diferente com essa cidade. E nós estamos aqui, pedimos a presença de anjos escribas, para que seja anotado e levado aos tribunais, que existe um povo que se levantou e se arrependeu. Pai, que os ventos de Adonai, de concerto, os ventos proféticos, os ventos do sul, os ventos do norte, os ventos do leste e os ventos do oeste, eles comecem a soprar, e a sua nuvem comece a se movimentar, trazendo conserto, trazendo juízo, trazendo arrependimento, trazendo reconciliação. Nós somos a sua igreja, que clama pelo seu nome. Receba a nossa súplica diante do seu tribunal. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amados, podem voltar para os seus lugares. Não se espalhem. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu falei o que eu falei agora. Hoje nós vamos falar sobre o príncipe da Grécia. Para você que gosta de anotar, ou para você que gosta de abrir a Bíblia, Daniel, capítulo 10, versículo 20 a 21. Então ele disse: você sabe por que eu vim? Em breve eu terei que voltar para lutar contra o príncipe do reino da Pérsia. E depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. O pastor colocou muitas pessoas aqui em jejum. Aqui nós estamos falando de quando Daniel se colocou a jejuar, porque ele queria saber quando iria se cumprir as profecias a respeito de Israel. Daniel, ele era um sábio, e ele era perito em contar os tempos. E ao contar os tempos, ele entendeu que estava perto de Israel ser liberto do cativeiro. Só que ao orar, ele não aparentemente obteve resposta. Quantas vezes nós oramos e pensamos que Deus não respondeu, mas a resposta ela ficou presa na região do segundo céu. Para quem não sabe, para quem não entende, a região do segundo céu é onde os tronos malignos estão. Eu não estou falando de demônios que incorporam, demônio de terreiro. A palavra do Senhor diz que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores que habitam a região do segundo céu. A gente precisa entender que a palavra, ela é real. E Daniel começou a jejuar. Não foi para ter resposta,
diferente do que muitos pregam. Porque Deus não se vende nem por jejum. Cuidado quando você pensa que você vai fazer um jejum porque você vai mover a mão de Deus. Porque o jejum, ele serve para sensibilizar o seu espírito, para você fazer a leitura do mundo espiritual. A pessoa que faz a leitura do mundo espiritual, é impossível ela não viver vitórias nas guerras. Daniel, ele se colocou a jejuar apenas para entender o que estava acontecendo. E quando ele se colocou a jejuar, o Senhor enviou Miguel. E ele disse o quê? Esse anjo que tinha sido aprisionado, barrado na região dos segundos céus. Em breve terei que voltar para lutar contra o príncipe do reino da Pérsia. Mas depois disso virá o príncipe da Grécia. Esse é o tempo em que nós vivemos. Em que o príncipe da Grécia já se manifestou. E antes de começar a pregar, eu quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, eu lanço mão da arma específica para a batalha de hoje. Que toda fortaleza mental seja destruída e abalada na autoridade do nome de Jesus. Toda mente cativa, toda mente grega, toda mente questionadora, seja maniatada agora na autoridade do nome de Jesus. O que a gente vai falar aqui é coisa séria. 2 Coríntios 10, 4, 5. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O problema é que nós temos lutado com as armas erradas, meus irmãos. Nós temos perdido, porque temos lutado com as armas erradas. Nós não lutamos com armas terrenas. Nós lutamos com armas espirituais. E eu quero fazer um estímulo para você. Todas as vezes que a fortaleza da Grécia ela é destruída na sua mente, o profético começa a fluir dentro de você. E você é levado a um novo patamar. O grande problema é que o diabo perde muito quando as fortalezas da Grécia são destruídas dentro de você. A sua guerra hoje é pela sua vida. Eu não vou fazer um mínimo de força para ter a sua atenção. Faça a guerra para você receber o que você precisa receber aqui hoje. Eu vim para te entregar algo da parte de Deus. Mas existem demônios que querem te roubar no meio do caminho. Não permita. Eu repreendo todo sono, toda distração, todo roubo de pensamento. Eu tiro em nome de Jesus todos os tampões e todos os plugs mentais. Na autoridade do nome de Jesus, que é a espada do Senhor, passe e corte todos os plugs mentais, todo chip espiritual instalado, que seja queimado pelo fogo consumidor do Senhor. Em nome de Jesus, nós nos posicionamos dentro de um ambiente espiritual, dentro da Shalom, aonde nada se quebra, nada se rouba. Em nome de Jesus. O que é uma fortaleza? Fortalezas são ideias lançadas com base em sofisma e altivez. Quando você vai construir uma casa, você precisa fazer uma sapata, para em cima dessa sapata você colocar um pilar, e esse pilar estruturar a casa. As fortalezas do príncipe da Grécia, nós estamos falando aqui contra um principado, que atua na região dos ares, atua no campo das comunicações. Isso é tão sério, que de um tempo para cá, como está sendo ganhada as eleições? Comunicação.
pouco se discute sobre proposta. Eu estou errado? Vocês perceberam? Existe um espírito embaixo do comando do príncipe da Pérsia chamada Quemos, instalada sobre a nação brasileira, que deturpa a comunicação. Vocês têm percebido como a comunicação tem sido deturpada? Vocês têm percebido a inversão dentro da comunicação do Brasil? Como igreja, você precisa entender que isso é o mais alto nível de guerra espiritual. A igreja tem perdido essa guerra de forma violenta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para instaurar medo. E eu repreendo o medo de sobre a vida de vocês. Mas eu gostaria que vocês guardassem, que não for bom de memória. Anote. O Senhor tem dito que o próximo ano vai ser um ano extremamente difícil. Mas contra os filhos de Jacó não vale encantamento. Essa realidade não vale para nós. Mas vocês vão começar a ver uma coisa chamada transferência. Vocês já começaram a ver grandes escândalos acontecendo dentro da igreja. O Senhor começou a peneirar. O tempo chegou. A palavra do Senhor diz que a sentença só desce quando a medida de iniquidade dos amorreus encher. Muitas vezes nós estamos crente Raimundo, um dia na igreja, um dia no mundo, porque o Senhor não faz nada. Cuidado, porque pode ser que a medida de iniquidade na sua vida e na minha vida esteja prestes a transbordar. E quando essa medida transborda, o que desce é juízo. Para muitos, a medida de iniquidade já se encheu. Escuta o que eu estou falando com vocês. Eu não estou sendo profeta do caos. Mas vocês vão ver escândalos maiores acontecendo dentro da igreja. Podridão saindo debaixo do tapete. Grandes líderes espirituais descendo à sepultura. Porque chegou o tempo do Senhor alcançar essa nação. O Senhor não tem negócio com quem tem oligarquia. A palavra fala o império das trevas. Deus tem reinado. Império não. E quando uma pessoa pega a fatia dela do bolo dentro da vida sacerdotal, ali ela estabeleceu um império. E o tempo de juízo chegou. Porque ainda existem os remanescentes que clamam pela sentença. Porque nós precisamos ver o avivamento sobre o Brasil. Nós não podemos aceitar essas ideologias que têm destruído as nossas crianças. Isso só tem acontecido porque a igreja não tem se posicionado. Mas o Senhor tem feito descer a sepultura os líderes que são coniventes, os líderes que só têm interesse no dinheiro do povo, o líder que só quer ter prazer com o povo de Deus, mas não tem responsabilidade sacerdotal com ele. Se preparem, porque a temporada de morte no altar começou. E eu tenho muito temor de falar isso aqui, neste altar da cidade primogênita do Brasil. Entendam que o que é dito aqui é juízo sobre o Brasil. Não é tempo mais de brincar. O tempo acabou. Chegou o tempo de vocês se posicionarem diante de Deus. O Senhor não está mais com paciência com uma igreja prostituída com os prazeres dessa terra. Uma igreja que brinca e que negocia os valores.
Se tu soubesse o perigo que é esse tipo de coisa. Essa fortaleza grega, ela se estabelece sobre 2 pilares, que é o sofisma. Sofismas são mentiras previamente calculadas. O Amado acabou de dizer aqui hoje no altar que tem pastores que dizem, como é que é, meu irmão? Que se não dizimar vai para o inferno, perde a salvação. Ou seja, um Jesus que morreu na cruz à toa, um sangue que foi revertido à toa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Oferta não te leva para o céu. Oferta não te leva para o céu. Só tem uma coisa que te leva para o céu: o sacrifício da cruz. Confessou a Jesus como Salvador, eu te encontro no céu. Oferta é para quem quer viver governo. É outra história. Se você quer viver governo, aí tu tem que ter uma vida de selar no altar. Porque, para quem não sabe, a oferta, ela sobe como um memorial diante de Deus. Você sabia que tem situação... Quem aqui já viveu situação que não sabe nem como orar? Sei lá como orar. Já tentei tudo. Começa a entregar a oferta no altar do Senhor. E falar assim, Senhor, isso não é compra, isso é princípio. É diferente. Deus não se vende pelo seu dinheiro. Mas Ele não volta atrás em quem Ele é. Ele estabeleceu os princípios. E Ele não é filho do homem. Ele não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele estabeleceu um princípio, quem cumpre o princípio goza dos direitos daquele princípio. É só você chegar diante do altar e descer com a sua oferta. Não precisa falar nada não. Falar assim, Senhor, seja honesto. Eu já não sei mais como orar, mas está aqui a minha oferta. Ela vai orar diante do Senhor por mim. Eu não prego aquilo que eu não vivo. Eu só prego o que eu vivo. Sofismas são mentiras previamente calculadas. Pessoas que usam a palavra para manipular a igreja do Senhor. Pessoas que usam o texto fora do contexto. Não se usa a palavra de Deus fora do contexto. Não se pinça pedacinho de palavra para subsidiar o que você acredita. Você quer ver uma pataquada dentro da igreja? O Senhor vai lá e estabelece. Não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso. Eu não vou falar sobre alimentação porque eu não quero chocar ninguém. Não pode comer. Vai ler Levítico que você vai saber o que não pode comer. Aí a pessoa fala assim, não, mas e a história do lençol que desceu, os animais, e aí o Senhor disse, como pode você dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? Não tire o texto do contexto. Ali, os animais impuros sou eu e você. Porque judeu tem uma extrema dificuldade de dividir os códigos proféticos que eles sabem. E aí o Senhor estava falando sobre mim e sobre você. Nós somos os animais impuros. Os não judeus. Ou vocês não se lembram da mulher que estava na fonte de água? Ali não é sobre comida. Cuidado quando você pega pedaço de texto para subsidiar o que não está no contexto. Porque isso é a operação do espírito da Grécia. O principado que tem destruído e roubado o profético dentro da casa de Deus. Existem igrejas que já não têm mais poder. Existem igrejas que os profetas são calados. Porque quem está embaixo do comando do príncipe da Grécia é um comando chamado comando de Jezabel. O comando que requer a cabeça dos profetas. O comando que só para quando ele esfria a igreja e quando ele tira o profético de dentro da igreja. E se ele não consegue tirar o profético de dentro da igreja, ele vem com um espírito chamado espírito de
piton que contamina o profético dentro da igreja, que te diz muita coisa que é verdade na sua vida, mas quando você vai ver, a fonte é demoníaca. Porque aquela pitonisa, ela dizia: lá vem os homens de Deus. Eles não eram homens de Deus? Por que Paulo repreendeu então a pitonisa? Porque aquela mulher era serva de um trono maligno que atua no segundo céu, que é destruidor e anda junto com Lilith, que se chama Apolo. Só que Apolo fica muito distante da cultura brasileira. Ele tem um outro nome mais conhecido pela gente aqui. O nome dele é Xangô. Para vocês entenderem a agressividade que é o espírito da Grécia. Não tenha uma mente grega. Não permita. Cuidado quando você valoriza mais o poder do que o fruto. Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês. Deus tirou o dom da Ivete Sangalo? Tirou ou não tirou? Ela parou de cantar? Ela canta bem? Ela tem fruto? Tem pessoas se movendo dentro da igreja com dom contaminado. Cuidado, tenha discernimento. Pessoas que revelam o oculto e escondido. Pessoas que sapateiam, relampaguejam. Pessoa espiritual, sonha tudo, vê tudo, mas não tem fruto. É iracundo. É violento. Não é tardio em irar. Não sai das rodas de fofoca. É assassino de reputação. Rouba o dízimo. Eu não me impressiono com o seu poder. E eu aprendi isso com a minha apóstola. O seu poder não me impressiona. O que me impressiona é você ter fruto. Você vai me mostrar que você é santo quando tiver fruto. Quando tu ouvir meia dúzia de gracinha dentro da igreja, tu calar a tua boca. Porque é isso que crente faz. Mas não, escreveu, falou, levou. Tu não tem fruto. É porque eu sou assim mesmo. Minha paciência é curta. É porque te falta o fruto da longanimidade. Você não sai das rodas de fofoca. Toda roda de fofoca você tá. Cadê seu fruto? Operação do espírito da Grécia. A pessoa está tentando fazer o negócio certo. E o diabo sabe que ele pode soprar no seu ouvido, porque ele tem a sua mente plugada. E ele não precisa descer na terra e nem te incorporar. Não adianta botar a mão na cabeça do sujeito que ele não cai não. Porque são plugs espirituais. É aqui, ó, igual um controle remoto da região do segundo céu. Ele aciona o controle dele e a pessoa faz exatamente o que o trono quer que ela faça. A pessoa está começando aqui a andar no calendário e a pessoa fala assim: menino, isso é coisa de neopentecostal. Olha o diabo usando a boca da pessoa que está plugada no espírito da Grécia. A gente precisa vigiar as nossas falas. Porque a palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, que quem comigo não se ajunta faz o quê? Pois é. E às vezes você não está entendendo o porquê de tanto vento na sua vida. Nada dá certo. Nada flui. É porque quem não se ajunta com Yeshua Hamashia, o vento espalha. E tem um lugar bom para o vento soprar que se chama deserto. A palavra do Senhor diz que o Senhor voa nas asas do vento. Ventos são espíritos. Existem ventos que vêm só para cumprir ordem. O que vocês acham que acontece quando o troço está tudo ordenadinho? Daqui a pouco você fala assim: Jesus, passou um vento que, meu Deus, não ficou nada no lugar. Foi um espírito amando do Senhor. E esse vento já passou na minha vida. E eu sei como é que é.
Não estou te falando que você está errado não, porque tem momentos na vida da gente que a gente está reto diante de Deus e Deus manda um vento para tirar a coisa do lugar para depois ele botar do jeito dele, que é ele que tira, ele que bota, ele que estabelece, ele que faz, ele que cria testemunho. Não é tudo diabo, é tudo maligno não. Cuidado você que valoriza poder ao invés de fruto. Cuidado você que fica correndo atrás de profeta. Cuidado você que fica sassaricando. Fulano vem, vamos lá, vamos na célula de fulano. Não, fulano revela, vamos na casa de ciclano. Você não tem fruto. O poder te impressiona. Só que quem não tem fruto é morno. E quem é morno é vomitado pelo próprio Deus. Mateus 7, 22 a 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? E eu em teu nome não expulsei demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi claramente: nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu vim aqui para dizer para você que aquilo que te impressiona não pode te impressionar mais. Mas fulano cura. Mas tu não cura por quê? É um dom. Mas fulano profetiza. Por que tu não profetiza? Porque eu não sou profeta. Então tu não entende nada sobre o que é ser profeta. Porque profeta de ofício é outra coisa. O dom de profetizar é para toda a igreja. É só você pedir. Deus, eu quero edificar a tua casa. Eu quero trazer mensagens do céu para a terra. Você sabe uma coisa que eu tenho orado, pedido ao Senhor? Eu quero o dom de interpretar. Tem pouca gente que interpreta dentro da casa do Senhor. E eu tenho pedido, Senhor, eu quero o dom de interpretar. Eu quero o dom de interpretar. Porque quando você ora em línguas e não tem interpretação, você só se edifica. Amém, glória a Deus. Você quer aumentar? Quem que já teve um momento que a fé falhou? Eu vou levantar as duas mãos nos pés. Para puxar aqui a... Tá, gente? Eu jogo limpo com vocês. Eu não sou santo, não. Eu sou o primeiro a tomar pau da palavra. Eu sou a mula que veio aqui servir vocês. Você quer mais fé? Está te faltando a fé? Oração em língua. A oração em língua vai aumentar a sua fé. Vai te edificar. Mas quando tem intérprete na casa, existe a edificação para o corpo. A gente precisa começar a se mover mais nos dons. A gente precisa valorizar mais fruto. Os frutos do Espírito. E tomar um pouco mais de cuidado com o poder. É por isso que tem muita gente dando ataque de pelanca. Ai, eu não acredito. Aquele pastor não, ele curava, ele profetizava, ele profetizou, coisa da minha vida aconteceu. Ele estava em pecado? Acontece bastante, quase todo dia. Porque você se impressiona com poder, ao invés de se impressionar com fruto. Altivez, postura de confiança exagerada. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo que está sob influência de um espírito maligno possui traços físicos desse espírito maligno. É muito simples. Pessoas que estão sob espírito maligno de Iemanjá, espírito de sexualidade e prostituição, você bate o olho nela, você vê ou não vê? Você nem dá ela falar. Pessoa que está sob influência de Xangô, espírito da violência, você bate o olho nela ou não bate? Ela grita, ela fala alto, ela é barraqueira, ela quebra cadeira, ela surta, ela dá teto preto, ela é respondona.
Mas a pessoa que está sob manipulação de Leviatã, ela também tem traço. Me prova. Está onde na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Cadê? Uma pessoa dessa não quer aprender, meu irmão. Ela quer o gozo do prazer de brigar. O prazer dela está em provar que você está errado e ela está certa. Leviatã. O problema é que o tratamento para Leviatã, vai ler o livro de Jó, vai ficar leproso, vai feder, vai perder tudo. Vai ver o que aconteceu com Nabucodonosor, vai virar bicho, vai se encurvar, vai pastar. Cuidado você que é movido pelo prazer da guerra, da quebra de braço. Sabe quem é danado para ser atacado por isso? Uma pessoa que tem chamado mestral. Quem tem chamado com a palavra é perigoso. Porque Leviatã fica ali, ó. Porque tem orgulho do conhecimento. Tem orgulho dos códigos. Tem orgulho de ter a palavra toda na cabeça. Estuda a palavra. Mas não é para subir no altar e derramar para os bichinhos de Jacó, não. É para subir no altar e para mostrar o quanto sabe. Ei, existe um outro comando sobre você, Astarte. Aquela que cria dentro de você o desejo de brilhar. A Bíblia também é conhecida como Astarote. O problema é que a gente se esquece que esses comandos são feiticeiros, sanguinários, assassinos e destruidores de geração. Eles não querem só uma pessoa, eles querem toda a linhagem. Provérbios 21:4. A altivez dos olhos. Engraçado, né? A gente precisa aprender a ler a Bíblia no cru. A altivez dos olhos. Por que a altivez dos olhos? Porque quem é altivo tem um jeito de olhar específico. Tem ou não tem? Está escrito aonde? Porque em Mateus capítulo tal está escrito que aí. Ó, aí vem a gravura do homem, e aí? A pessoa quer guerra, meu irmão. A pessoa não tem o cheiro de Cristo não, não tem capa de cordeiro não. Ela tem escama de dragão, de Leviatã. É diferente. A altivez dos olhos e o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do diligente tendem só à abundância, porém os de todo apressado tão somente à pobreza. Muitas vezes a gente canta aquela música do Diante do Trono, né? Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Mal sabe você que um anzol está no seu nariz e o freio de Deus está na sua boca porque você é orgulhoso. Deus está te resistindo. Porque Deus resiste e abate o soberbo. Agora eu não sei para que presta um ser humano que tem o próprio Deus resistindo e abatendo ele. Não vai prestar para nada, não vai dar nada. Você tem noção, gente, do que é o próprio Deus te resistindo e te abatendo? Nós servimos a um Jesus que quando ele desceu, ele veio como cordeiro. Alguém que já viu um cordeiro ser morto? Dá dó não dá jamais. Dá pena não dá. É a coisa mais triste que tem. Você mata ele e ele está aqui, ó. Acabou, morreu. Quem grita é bode. Quem grita é porco. Já matou porco? Já matou porco? Já matou bode? Você está gritando demais? Está batendo o pé demais? Ou você é bode ou você é porco. Me perdoa, não sou eu que estou falando, é a Bíblia.
Depois eu vou embora, a raiva de vocês me passa, eu volto só daqui a um tempo. Vocês já esqueceram, tá tudo certo. Eu passei por um dos tratamentos mais difíceis de se passar na vida, que é o de Deus moldar o temperamento. Eu era iracundo, violento, agressivo. Eu acho que só tinha uma coisa da Bíblia que eu exercia muito bem, que era que o poder da vida e da morte estava na boca, porque na minha boca tinha morte. Eu sabia o que falar para acabar com você. Eu sabia o que falar para te desestruturar. E Deus deixou. E Deus deixou. E Deus deixou. Até a medida de iniquidade transbordar e ele falar assim, agora vem. Porque da minha mão ninguém te tira. Até você sair manso. Até você aprender a pensar 2 vezes antes de fazer as coisas. Até você ser injustiçado, caluniado. Quem é que já foi caluniado, difamado dentro da igreja? Vocês já foram? Eu já fui. Sabe o que eu tive que aprender a fazer? E chorar no travesseiro. E falar assim com Deus: Deus, o Senhor sabe que eu levava esse povo para pagode em 2 minutos, acabava com eles. Mas eu decidi manifestar fruto. Eu decidi não ser ladrão, porque a palavra do Senhor diz que Ele é o nosso vingador. A vingança pertence a Ele. E no momento em que você tira da mão dele a vingança, você é ladrão. E não é fácil você ouvir meia dúzia de gracinha e ter que ficar calado. Não é fácil você ouvir mentira a seu respeito e ter que ficar calado. Não é fácil você ser afrontado, receber umas indiretas de uns irmãos e ter que ficar calado. Mas Deus só tem negócio com quem fica calado. Deus não tem negócio com quem se justifica. Deus tem negócio com quem está morto. Se você, não, mas pera, eu vou chamar o pastor. Não, vou chamar o pastor. É desse jeito, eu sei como é que é. Eu vou chamar o pastor, que ele vai ter que me ouvir, vai ter que botar fulano, vai ter que botar ciclano, e vão falar, e o pau vai torar, porque eu vou ter que falar. Você não está morto ainda não. Deus vai ter que te matar de novo. Vai ter que matar as áreas da sua vida de novo. Vai ter que continuar te resistindo de novo. Operação do Espírito da Grécia dentro da igreja. Irmão que não blinda as costas do irmão. Irmão que não tapa a nudez do irmão. Você tem que falar para todo mundo. Você tem que caluniar. Você tem que sujar o nome dele, a ponto dele não conseguir nem voltar mais para a igreja. O principado da Grécia tem um negócio contigo. Zele pelo seu irmão. Eu estou falando para você ser conivente com o pecado dele, não. Você ficou sabendo? Vai no seu pastor e fala. E cala a sua boca. Não comenta com seus amigos. Ah, mas é meu amigo, mas ele não tem que saber. Se não vai edificar a vida da pessoa, não fale. Guarde a nudez do seu irmão. Porque um dia pode ser você que vai ficar exposto com a sua nudez e com os seus pecados aqui. Porque quando você cospe para cima, cai na cara. E aquilo que o homem planta, ele colhe. É bíblico. Aí depois, quando é com você, você quer misericórdia. Aí você reclama que você foi exposto na frente de todo mundo, passou vergonha, mas quantas vezes você foi o caminho pelo qual a vergonha veio para a vida do seu irmão? Aprende a guardar as costas do seu irmão. Vai lá e fala: pastor, tá, olha, passei na frente do motel, vi fulano saindo no carro, e se ele mentir, pode me chamar que eu falo na cara dele. Mas quando você saiu com o pastor, ninguém precisa saber. Porque isso não vai edificar ninguém. Glória a Deus. Existem 3 tipos de fortaleza do príncipe da Grécia. A fortaleza pessoal, que te prende
na maneira de pensar. Existe uma forma do ser humano fazer exatamente o que o diabo quer que ele faça, plugando a mente dele. Porque a Bíblia diz o quê? Como você imaginou, assim é. Então, eu penso, eu sinto, eu ajo. Então ele só precisa plugar a mente. Tem pessoas aqui presas nesse tipo de cativeiro pessoal. A mente está presa. Cativeiro a fortaleza cultural, moldando os valores da sociedade. Agora é todes. Agora tem um diacho num tal no TikTok, aonde passa até umas coisas legais, às vezes. Mas qual é a música que tem no fundo? É isso que mais me deixa indignado. Às vezes tem um áudio, um vídeo legal, sei lá, te ensinando a fazer um trem, te ensinando a consertar, sei lá, a caixa d'água furou, ensinando você como que você conserta a caixa d'água em casa. Mas quando você vai ouvir a música do fundo, tá ensinando a consertar a caixa d'água e tá bate, bate, toma, toma, não sei o que, liberando frequência de prostituição dentro da sua casa. Você sabia que existe dentro de você um neurônio chamado neurônio espelho? Dentro de você. Que a frequência, ela ativa esse neurônio. E do nada, daqui a pouco você não entende o porquê que você está sentindo as coisas estranhas. Pensando as coisas estranhas. Falando as coisas estranhas. Você só não entendeu que aquela frequência maligna do inferno, ela ativou o seu neurônio espelho, que é responsável pelas suas vontades. Existe uma guerra espiritual feita por frequência. Você já percebeu como é que você passa na frente de um boteco, começa com sertanejo universitário, daqui a pouco as pessoas estão miseravelmente, deploravelmente, dançando como se fosse animal, com umas músicas nojentas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que vocês acham que vai ser a semana dessa pessoa? Cultura. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A cultura é a arma mais estratégica na mão do inferno. Você sabe, você que tem filho pequeno, o que é que o seu filho tem ouvido dentro das escolas? Você sabe? Ou você só recebe o bolo pronto depois que ele está prestes a entrar em erupção? Aí você não entende. Meu Deus, mas esse menino era uma besta. Daqui a pouco o menino está rebelde, está batendo, está quebrando. Daqui a pouco o menino está xingando. Daqui a pouco, cultura. Cultura. Existe a fortaleza dimensional, que são os cativeiros gerados pelos tronos. Zacarias 9,13 diz o seguinte: pois curvarei Judá como se curva o arco de guerra, e usarei Efraim como seta. Convocarei seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia. Ei, existe uma promessa. Existe uma promessa, e essa promessa, esse plano, essa estratégia de Deus, ela já está em curso. Levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia. Eu sou esse filho de Sião, essa espada cortante, que por onde eu passo eu denuncio aquilo que é a fortaleza grega. Eu quero saber se você está preparado para ser esse filho de Sião. Por quê? Se prepare.
nesses dias difíceis, do qual eu falei para vocês, vai ser um tempo de muita chacota com o povo de Deus. Vai ser e existe uma ferramenta maligna para isso, se chama corte, que viraliza. Eu acho uma graça o povo de Deus que vê a Ana Paula Valadão dentro de um ato profético, ajoelhada em cima do altar, rugindo como um leão. Quem aqui nunca teve numa atmosfera profética que fez coisas que se tivesse em sã consciência não faria? Ou vocês acham que vocês vêm aqui na frente pegar uma espada e interceder pelo Brasil, isso é normal aonde? O problema é que o povo de Deus perdeu a identidade. Nós somos chamados para ser ridículos mesmo, para ser anormais mesmo, para ir contra o sistema mesmo. Só que aí o sistema vem e te ridiculariza e você paga pau. E aí tem um corte dela rodando por aí, já é velho, dela em cima e um monte de crente compartilhando e fazendo zombaria. O povo de Deus não sabe nem se proteger. Vai brincar com o macumbeiro para tu ver se tu não recebe um processo de intolerância religiosa. O povo de Deus precisa ser unido. Os primeiros a disseminar fofoca e desgraça do que acontece dentro da igreja somos nós. Os primeiros a comprar e não pagar lá fora e dar mau testemunho somos nós. O que você acha que acontece quando tu entra por essa porta dessa igreja aqui e quem tomou um tombo de você te vê entrar? Deus quer compromisso. Deus tem negócio com quem tem compromisso. Chegou o tempo da igreja madura. Só vai suportar quem for maduro, quem for servo de verdade. A gente precisa se preparar. Suscitarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e te farei como uma espada de valente, ó Sião. A minha oração tem sido essa: Senhor, me usa como uma espada. Me usa como uma espada. Aqui, Judá é a tribo que representa a adoração como estilo de vida, que carrega o cetro de governo. Na guerra, Judá vai na frente. Eu vou te retesar como um arco, Judá, para você ganhar velocidade. E Efraim, eu vou te usar como seta. Efraim significa frutificação, prosperar na terra da aflição. Ele tem recompensa para quem faz guerra contra o príncipe da Grécia. Tem recompensa para quem se posiciona. O problema é que a gente não consegue se posicionar nem dentro do trabalho. A gente não consegue se posicionar nem dentro de casa. Muitas vezes a gente não tem moral para falar de Deus nem dentro de casa. E muitas vezes você está lá chorando e o seu choro é genuíno. Mas vai ser mais fácil você trazer seu marido, sua esposa e os seus filhos, quando eles acharem interessante o Deus que você serve. A melhor coisa para convencer é exemplo. A gente dá mau exemplo dentro de casa e quer trazer o povo para a igreja. Mas eles não gostam do Deus que a gente representa. Porque nós somos irados, violentos, mentirosos. Ou vocês acham que quem convive com a gente não conhece a gente? Muitas vezes o marido queria ser casado com a mulher que é na rua. Fala assim: meu Deus, eu queria casar com essa mulher do jeito que ela é na rua, porque dentro de casa vai vir o capeta. Eu queria casar com esse homem aí, ó. Queria que meu marido fosse esse homem que é para os amigos, porque dentro de casa ele não é sacerdote. Você quer trazer as pessoas para a casa do Senhor? Seja exemplo. Façam essas pessoas falar assim: cara, realmente tem uma coisa diferente nessa pessoa. Tem um borogodó diferente nessa pessoa. E aí a pessoa começa a se interessar por Deus. Agostinho, ele usa uma frase muito interessante: pregue em todo o tempo. E
E se for necessário, use palavras. O que a gente não entende é que nós somos um livro vivo. As pessoas nos leem. Elas nos leem. E o problema é que muitas vezes o que elas leem não é bom. Então Zacarias está dizendo o seguinte, que uma vida de adoração, quem tem um estilo de vida de adoração, e quem tem uma cobertura apostólica, porque Judá representa o apostolado, é aquele que destrói o espírito da Grécia. Qual é o ataque do espírito da Grécia, para a gente terminar? Na forma de pensar. O espírito da Grécia vai atacar a sua forma de pensar. Como? Levantando fortalezas mentais. Pensa no que é uma fortaleza. O exemplo de uma fortaleza é o que, gente? Quartel-general. Extremamente difícil de entrar. Pessoas com a mentalidade rígida. Pessoas que o pastor tem que ficar insistindo, repetindo. O povo que está todo desgraçado financeiramente, mas ainda não entendeu que a arma de prosperidade é cumprir o Shabá e entregar as primícias. Mas a fortaleza da Grécia não te deixa entender. E tu continua desgraçado. Vendendo almoço para comprar a janta. Pegando emprestado. Quando a palavra diz, tereis para emprestar e não tomar emprestado. Por que você não está vivendo isso? Por que você não está vivendo isso? Porque Shabat é coisa de judeu, né? Que é coisa adventista, né? Vai ler a Bíblia, crente. Me mostra-me aonde está na Bíblia que Jesus aboliu o Shabat. Me mostre aonde está na Bíblia que Jesus veio para abolir o Velho Testamento. Me mostra, sendo que ele disse, eu vim para completar a lei. Ou seja, a lei ainda estava frouxa. Jesus veio para deixar o troço pior. Porque antigamente, eu tinha uma esposa, eu catava uma morena, eu ia para dentro da barraca, eu cometia adultério, eu matava um cordeirinho e eu estava livre. E Jesus veio e disse assim, agora se você cobiçar, você já pecou em adultério. O trem ficou pior, meu irmão. Jesus veio para engrossar o caldo. Onde foi que Jesus veio? Para revogar o Velho Testamento? Mostra para mim. Acho engraçado, né? Pode roubar? Não? Pode prostituir? Pode matar? Engraçado, né? Que esses mandamentos vocês cumprem. Que interessante. Guardar o Shabá, não. Não. Porque existe um príncipe maligno aprisionando a sua mente. Porque ele sabe que enquanto você estiver lá, abrindo o seu negócio no sábado, você está descumprindo um princípio. Logo você não tem direito de gozar dos benefícios dele. É simples, preto no branco. Isso eu não estou falando não. Amava trabalhar no sábado, era o meu dia mais produtivo. Por sinal. Mas o problema é que nós somos tão arrogantes, tão egoístas, que nós pegamos a nossa caixinha e a gente quer pegar o Deus, Adonai, Yahvé Tsabaoth, Rei do Universo, quer botar dentro da nossa caixinha. É Ele que tem que se adaptar a nós, não é a gente que tem que obedecer Ele não, meu irmão. Não é assim? Tem muito crente fazendo? Eu vim trazer uma palavra muito indigesta para vocês, eu sei. Mas para mim é muito mais indigesto viver uma vida andando em ciclo, aonde nada acontece. Entra janeiro, sai janeiro, sua vida está a mesma coisa.
Quanto tempo tem que você não troca de carro? Quanto tempo tem que você não reforma a sua casa? Quanto tempo tem que você não leva a sua família para viajar? Ei, que imagem e semelhança é essa de Deus que você diz que você é? Que é meu Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é rei. Se você não está vivendo o governo na terra, passa a sua vida em revista, porque tem coisa que o sacerdote está falando e você está fingindo que não está ouvindo, porque existe um principado atrofiando a sua mente e te roubando. E a minha pergunta é: até quando você suporta ser roubado? Ah, mas isso é religiosidade. Qual é o objetivo do príncipe da Grécia? Bloquear o seu acesso ao governo e roubar o profético de dentro da igreja. E aqui eu elenquei algumas formas como ele faz. Eu já disse muitas aqui para vocês. E eu quero ler algumas para encerrar. Eu quis ser muito prático na ministração de hoje, porque senão eu falo, você é um príncipe da Grécia, e parece que é um demonião que tem lá, mas que não faz nada. Vocês entenderam como é que isso está enxertado dentro do povo de Deus? No meio do povo de Deus? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Qual é o modo? São muitas formas. Eu vou ler algumas. Humanismo é uma das armas do espírito da Grécia. Ele anula a dependência de Deus. Quantas vezes você entrou na frente do que você sabia que não era para você fazer e você foi lá e fez? Quantas vezes você foi onde não era para você ir? Falou o que não era para você falar, fez o que não era para fazer e não fez o que era para você fazer. Saiba você que existiu um príncipe por trás dessa atitude. Intelectualismo é o conhecimento acima do sobrenatural, a razão acima do profético. Não, menino, esse negócio de pedra, esse negócio de bandeira, tocar chofar, ai, mas não tem necessidade disso. Meu irmão, não tem necessidade do quê? Você serve um Jesus que pegou, o cabra estava morto e ele ressuscitou. Você serve um Jesus que ele multiplicou o pão, multiplicou o vinho. Você serve um Deus que abriu o mar vermelho. Você serve um Deus que transformou o povo em estátua de sal. Você não lê a Bíblia não, porque a Bíblia está recheada de coisa sobrenatural. Por que o sobrenatural te assusta ainda? Por que você não consegue ver Deus nas coisas sobrenaturais? Porque tem um principado aí, erigindo, levantando fortaleza mental. Por que é tão difícil para você? Por que? Você já parou para pensar por que é difícil? A razão acima do profético, não. Está rodando demais, cai no chão. Para quê? Para quê? Você não leu o livro de Daniel, não, né? Quando Daniel ele viu o anjo do Senhor, ele caiu como morto. Eu achei estranho poder descer aqui, você está todo durinho aí, igual 2 de paus. Você que é estranho. Não é quem está aqui caindo, não. Porque na Bíblia, quando Davi dançou, Mical ridicularizou. Sempre vai ter quem ridiculariza quem dança no poder. Sempre vai ter quem ataca, quem se move no profético. Eu não vou nem dizer para onde que você vai. Amor e adoração ao corpo físico. Vocês já perceberam? Tem umas pessoas dentro da igreja que, quando a gente vai atender, né, Verônica? Tem umas pessoas que elas precisam passar por um processo de libertação. Como você vai ver, ela tem fissura pelo corpo. É uma vaidade exacerbada. Não é, não. Isso é reflexo do ataque desse principado. Estou falando que você não tem que se cuidar, não, tá? Você tem que se cuidar. Estou falando daquilo que é excessivo. Culto à dupla personalidade. Como assim, Jonathan? Fariseu. Lembra dos fariseus que Jesus falou? Lembra do ânimo dobre?
Está lá na casa de Deus, ó. Está de talit, está de kipá, ó. Raça de víbora, DNA de serpente. Vai reclamar para Jesus, isso que eu estou falando não. Santo dentro da casa de Deus, promíscuo e prostituto na rua, boca suja, no trabalho, as piadas com os amigos, nem um servo de Belial é igual a você. Mas uma hora o Senhor te pega e te arrebenta. A minha oração é que Ele te arrebente. Culto à oratória. Quem aqui já ouviu falar uma coisa chamada hermenêutica? Está na teologia, né? Vocês sabem de onde que deriva a palavra hermenêutica? De Hermes. Eu vou dar um nome que vocês entendem melhor, porque Hermes está muito distante. Sabe quem é Hermes no panteão dos orixás? Exu. Misericórdia. Persuasivo. Aquela pessoa persuasiva, mentirosa, manipuladora. Tem um trono. Tem um trono que está ali plugando ele para ser daquele jeito. Dentro da casa de Deus. Mas ele é chamado para ministrar em todas as vezes, porque ele tem uma oratória. Eu prefiro aquele irmão que fala, mas vai, nós foi, leva 5 horas para ler a Bíblia, mas tem vida com Deus e não macula altar. Aleluia. Se impressionem com fruto. Cuidado com quem fala muito bem. Tem aquelas pessoas que falam muito bem, isso é um dom do Senhor. Mas cuidado, porque só isso não faz uma pessoa serva de Deus subida no altar, não. Sabe uma outra arma que esse principado ele age muito dentro da casa de Deus? Porneia. Vocês sabiam disso? Pessoas que têm problema com masturbação, que vem aqui, no culto, chora, mas no banheiro, mas no secreto, existe um principado te principalizando, te instigando para que você não largue este pecado. Porque sêmen no mundo espiritual é moeda. Dinheiro não vale nada no mundo espiritual, só sangue. E o sêmen é um tipo de sangue no mundo espiritual, um sangue branco. Tem muito valor no mundo espiritual. É por isso que tem orgia dentro dos rituais. Porque as patentes de demônio que descem são patentes fortes. Mas também são destruidores. Aprisiona a finança. O trem bom para aprisionar a finança é a tal da pornografia. Porque você lança semente na terra. E quando você lança semente na terra, a sua frutificidade, o seu poder de prosperar, ele é caçado. Porque você entregou a moeda para um sacerdote. Você foi o altar. A moeda foi o sêmen que você derramou. Só que o diabo ele não vem à toa. Ele vem e deixa rastro de desgraça. E aí tem pessoa não entendendo por quê. Eu nunca sou promovido, eu nunca consigo, eu nunca tenho uma ideia criativa. Porneia. Tem um principado. Farmaqueia é um tipo de ataque. Eu vejo muitas pessoas dar nome de muitos demônios para as pessoas que são muito viciadas em remédios, viciadas em cocaína, pessoas que não largam cigarro, pessoas que têm dificuldade de largar bebida. Vocês sabiam que muitas vezes não é, vou expulsar o Zé Pilintra, não. Existe um principado no segundo céu, amarrando essa pessoa na farmaqueia. É um modus operandi, é uma estratégia de ataque. Existem demônios que atuam só na farmaqueia.
Sabe o povo que é viciado em remédio? Sabe o povo que é viciado em droga, cigarro, bebida, jogo? Agora vocês vão assustar. Democracia. Jonathan, como assim? Deixa eu falar. O céu não é democrático não, meu irmão. Escreveu, não leu, o pau comeu. Uma terça parte que não andou de conforme a cartilha, ó, foi pro Zinfa. Não tem democracia não, rapaz. Anjo não tem voz não. Cuidado com essa coisa de democracia. Eu quero falar. Eu quero, tem que me ouvir. Tem que implantar mesmo. Baixa a sua bolinha. Porque no reino que eu sirvo é por patente. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Porque quem não respeita quem tem patente quebra aliança. E quem quebra aliança fica pobre e miserável. É isso mesmo. Democracia? Não, meu irmão, democracia não. Não estou falando que pastor tem que ser tirano. Não estou falando que pastor tem que ser tirano. Não é isso que eu estou falando. Que tem pastor também tem endemoniado. Tem pastor que precisa se libertar. Entra na fila de libertação 5 vezes. Mas cuidado com esse negócio de democracia. Porque democracia foi uma arma que o diabo implementou. Porque eu não sei se vocês se lembram. Primeiro não quiseram Deus como Senhor da nação. Depois quiseram um rei. E não bastante. A voz do povo é a voz de Deus. Eu não sei aonde. Só se for no inferno. Que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não existe não, meu irmão. A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Narcisismo. Visão exagerada de si. Eu sei que aqui não tem. Só lá em outras igrejas. Só em outras igrejas. Gente que tem uma visão exagerada de si. Não, porque eu tenho que estar. Porque se eu não tiver, o negócio não funciona. Ela é muito necessária. Se eu não tiver, o trem não anda. O trem desanda. É narcisista. Tem um princípio ali por trás disso aí. Precisa ser isso. Falta de empatia com o irmão, com o pastor. A misericórdia. Lembrar que esse homem aqui também é pó. Lembrar que esse homem também precisa de oração. Né? A gente só quer. O homem tá seco aqui. E a gente quer. Não quer saber. Quem que já perguntou? Pastor, sua família tem tido café para tomar? Tem tido carne na sua mesa? Mas a gente faria pouco meu grão primeiro, né? Superioridade, pessoas com necessidade de admiração. Trem para ter gente assim a tal da igreja. O povo vem tudo frustrado no mundo, não conseguiu ser nada no mundo, aí vem para cá, quer cargo, porque quer ser visto, quer ter a fatia do poder, quer mandar, quer ter alguma coisa para mandar, para gritar. Arrogância, manipulação, desejo exagerado por poder. Já estou acabando neste momento. Hedonismo, culto exagerado ao prazer. Crente que não sabe mais sentir dor. Pastor falou do eu, sai da igreja. Ei, que raça de crente nós somos? Você já viu o filme dos gladiadores? Eu tinha dificuldade de entender. Falava, gente, mas esse povo toma uma espadada. Eu corto o dedo com a faca, eu já estou pedindo arrego. O povo tomava umas espadadas, abria uns trem assim, o povo continuava na guerra. Isso é cultura da guerra. Eles sabiam que eles eram guerreiros. Só parava quando estava morto. Mas o crente não sabe mais sentir dor. Não suporta mais sentir dor. Não aguenta mais sentir dor. Aí é tudo uma cambada de crente almático, dodói, machucado, que não pode falar nada com ele, não pode corrigir. Crente canhãe. Sabe quando você bate em caixa aqui? Um monte de crente assim, não suporta disciplina, não suporta ser repreendido, não suporta ouvir não. Fala, não, pastor, eu quero cantar. Não deixou eu cantar, porque tem os preferidos dele. A gente é endemoniado, meu irmão. Você é endemoniado. Você vai fazer bagunça dentro da casa de Deus se você recebeu não?
principado é muito mais lógico e evidente do que a gente imagina. Religiosidade, ativismo no lugar de poder. Não me impressiona aquela pessoa que está na igreja de segunda a segunda, que faz tudo. E eu te provo, quer um conselho? A pessoa está morrendo, com meio palmo de língua para fora. Mas se você falar assim, amadinha, abre mão disso. Você já faz isso, você já faz isso, você já faz isso. Deixa que isso aqui eu faço. Não, pode deixar que eu faço. Ativismo religioso. Eu sinto em te dizer que Deus não está recebendo. Me perdoa se eu a pessoa que tem que te dizer isso. Porque Deus não quer pessoas ativistas. Deus quer servo. Deus quer servo. Uma igreja cheia de pessoas ativistas, o poder não desce. O profético não se manifesta. Porque está todo mundo com raiva de todo mundo. É todo mundo falando de todo mundo. É todo mundo criticando todo mundo. Não tem poder numa igreja assim não, meu irmão. A gente tem muita coisa para se arrepender. A gente tem muita coisa para se humilhar e para falar, Deus me perdoa. Eu não sei nem por onde começar. Vocês estão conseguindo entender a bagunça que a gente faz na casa de Deus? Dialética. Ai, os teólogos amam. Eu não quero nem saber. Amanhã faz 2 dias. Dialética. Sabe o que é dialética? Eu vou falar uma coisa que vocês não vão entender nada e vou falar o que vocês vão entender tudo. Calma. A dialética é o seguinte. Você pega uma tese, gera uma antítese e depois isso vai virar uma síntese. Quem fez aqui teologia sabe o que é isso. Basicamente é o seguinte. Eu pego uma verdade bíblica, eu nego essa verdade bíblica. Olha que demoníaco. Está lá na teologia. Por vocês que amam teologia, que acham que teologia é tudo na vida. Teologia também tem seus erros, meu irmão. Eu pego uma verdade bíblica, isso é tese. Aí eu vou lá, nego essa verdade bíblica, isso é a antítese. E aí eu pego um meio termo, nem lá e nem cá. Isso é a síntese. Isso para mim é demônio. É o que o Senhor disse que vai vomitar. Mas está lá. Porque eu sou teólogo. É? Tá. Você tem fruto? Você tem capa de cordeiro? Você é tratado? Você é liberto? Não? Então pega a sua teologia e usa daqui para lá, para fora. Para você poder dar aula nas escolas. Aqui dentro não. Hermenêutica, a arte de interpretar textos, trazido por Hermes, é o famoso texto fora de contexto. E eu encerro com essa palavra, que está em Isaías 55, 7 a 9. Isaías capítulo 55, versículos 7 a 9. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Volte ao Senhor, que se compadecerá de você. E para o nosso Deus, porque Ele é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O Senhor tem convidado pessoas aqui para fazer o caminho de volta. Você, eu vou te chamar aqui na frente não, tá? Fique em paz. Você que entendeu que algumas coisas precisam ser revistas, que algumas coisas precisam ser revisitadas, faça. Você que entendeu que precisa procurar o seu pastor para se confessar, você sabe que eu estou falando com você. Procure, se confesse, se conserte, enquanto ainda há tempo. Porque eu não quero falar lá de Vitória. Ai, que dó, Deus ainda deu oportunidade, né? Meus sentimentos, meus pêsames, pastor. Deus não está brincando com a igreja mais. O tempo de brincadeira acabou. Deus está levantando uma geração de pessoas guerreiras.
posicionadas com a palavra dele, posicionadas e que não negociam os princípios. E eu gostaria de encerrar perguntando: existe alguém aqui hoje que precisa se reconciliar com o Senhor, voltar para o Senhor, ou entregar a sua vida ao Senhor? O momento é esse. Não perca a oportunidade.